Antes do nosso vídeo começar, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que nós recebemos o convite do reverendo Jorge para estar aqui nesse dia tão maravilhoso, porque é um dia de ação de graças. Agradecendo ao Senhor por suas dádivas, por suas bênçãos, por tudo aquilo que Ele fez, tem feito e ainda fará com esta igreja, esse trabalho que foi iniciado há 4 anos, né? Com a graça de Deus, o Senhor dá a bênção da continuação com o pastor Jorge localmente e com o conselho e o pastor Ítalo representando ali a igreja de Natal. Queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Nós leremos do versículo 1 ao 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 ao 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia de que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Oremos. Senhor, nós te damos graças porque mais uma vez a tua palavra é celebrada. Nós queremos expô-la de maneira como assim o Senhor deseja, e que a tua igreja seja edificada. Que não fale eu, mas o Espírito do Senhor, através da iluminação do mesmo, sobre as nossas vidas, que sejamos edificados em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é bem conhecido o texto que nós escolhemos para pregar nesta noite. Muitas das vezes o texto ele nos mostra a realidade da Igreja de Jesus Cristo desde o seu início. E eu digo muitas das vezes porque sempre nós trazemos à memória como tudo começou. Começou justamente a partir do momento em que Cristo disse: esperai, pois na cidade de Jerusalém. Então, Jerusalém, onde ali os discípulos do Senhor se encontravam, esperando em oração por 10 dias, de repente o Espírito do Senhor vem sobre a amada igreja de Cristo, o corpo, a noiva do Senhor, para que ela pudesse despertar para a missão, a grande missão que estava a ser realizada. Portanto, é a grande comissão de Jesus, prometendo o poder desse Espírito que assim enviara para capacitar a igreja. A igreja, irmãos, sem o Espírito Santo, ela não tem condições nenhuma de ser testemunha. Como nós poderíamos ser testemunha de algo que nós não sentimos, não provamos, não participamos? Então o Espírito Santo ele vem desta forma muito especial
para nos fazer lembrar na palavra do Senhor de tudo o que foi escrito e tudo o que foi ensinado pelo Mestre. O próprio evangelista Lucas, ele diz isto, ao escrever o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele se refere ao Evangelho de Lucas, do qual ele é o autor. Portanto, ele também diz, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, ele foi elevado às alturas. O Senhor já havia dito aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que ele voltaria para o Pai e que ele iria preparar lugar. E assim foi, em Atos Apóstolos, nós vemos aqui o relato de que ele foi elevado às alturas e estava diante de mais ou menos 500 pessoas, o viu subir, e portanto, assim nós podemos ver, como diz o versículo 9, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Portanto, ali nós podemos dizer que o Espírito Santo agora poderia vir para dar continuidade à missão. O Espírito do Senhor que poderia agora capacitar a cada crente a ser uma testemunha. Não somente as testemunhas oculares, as que viram, as que presenciaram, sentiram o toque de Jesus, esteve com ele, comeu com ele, andou com ele por todas as cidades empoeiradas da Palestina. Portanto, nós podemos observar que a expansão da igreja, ela começa a partir de Jerusalém. Alguns que pensam que esta missão, ela deveria apenas evangelizar Jerusalém e posteriormente toda a Judéia e assim sucessivamente, de Samaria e até os confins da terra. A missão era simultânea, concomitantemente. Ela deveria ser ali a partir de Jerusalém, mas não deveria se concentrar em Jerusalém a ponto de crescer e depois se expandir e depois sair. Porque o poder do Espírito Santo, irmãos, de fato era para todos aqueles que fossem chamados. E muito trabalho teria que ser feito. E o propósito desta missão era, de fato, ser testemunha. Como eu disse, não poderiam ser testemunha de algo tão importante que era a ressurreição de Cristo, a vivência com o Senhor, se o Espírito Santo não estivesse na vida de cada um daqueles crentes. A propósito, o apóstolo Paulo fala que nós deveríamos cada dia mais estarmos conscientes dessa realidade. Na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, que se Cristo não ressuscitara, era vão a nossa fé. Ou seja, os nossos pecados nós não seríamos perdoados no sentido de que Cristo não venceu o pecado, não vencesse a morte. E, portanto, ao ressuscitar, ele nos daria a garantia de uma vida eterna e uma vida destemida. Porque a testemunha, de fato, irmão, não tem medo. Ela deveria contar e falar de tudo aquilo que ela viu e observou e presenciou. Portanto, só por intermédio desse Espírito, que seria a força motriz da igreja para dar continuidade a esta missão tão especial. Portanto, a abrangência dessa missão não seria apenas Jerusalém, mas todo o país, a Judéia, o país vizinho, Samaria ou Israel, naquela época, e posteriormente até o último lugar da terra, até a última etnia da terra. Se nós observarmos bem, a igreja, ela crescia, como diz o próprio texto, em Jerusalém, e no capítulo 8, ao contrário do capítulo 1, no versículo, precisamente 1 do capítulo 8, nós vimos algo acontecer de maneira muito extraordinária. A igreja crescia em Jerusalém, e havia uma perseguição contra a igreja, com certeza dos judaizantes, ou daquelas pessoas que eram os judeus, e também, com certeza, aqueles que não tinham a convicção ainda de que Jesus Cristo era o Messias. E naquele dia, no capítulo 8, diz, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja
entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Portanto, irmãos, a palavra de Deus nos dá a garantia de que a igreja ela teria que sair de Jerusalém, mas até então não. Foi preciso uma perseguição, levantada com certeza pelo próprio Deus, para que a igreja se movesse, para que a igreja pudesse sair, como o próprio Lucas registra, no primeiro momento, Judeia e Samaria. E aqui nós temos a convicção da palavra do Senhor que a missão era da igreja. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Algumas pessoas questionam por que os apóstolos ficaram em Jerusalém, porque eles não foram dispersos. Alguns explicam dizendo que a perseguição era somente para os helenistas, os judeus que nasceram, os descendentes dos judeus da diáspora, que voltaram para Jerusalém para adorar, como sempre eles faziam. Os filhos de judeus que nasceram em outros países tinham por costume voltar na festa ou nas festas para adorar o Senhor. E naquele dia, muitos estavam lá. E, portanto, despertou o ciúme dos judeus, porque muitos se converteram. Consequentemente, por uma obra poderosa do Espírito Santo, o Espírito missionário que falou o Evangelho na língua deles. Tanto é que o capítulo 2 assim nos relata quais eram os países que ali estavam sendo representados, onde aqueles helenistas de cultura grega, judeus de cultura grega, entendiam até mesmo os seus próprios idiomas, e nós vemos ali mencionado no capítulo 2. Portanto, o que nós podemos observar é que os apóstolos ficaram justamente por isso, por serem judeus e não serem perseguidos. Não que eles não tinham vergonha daqueles cristãos, ou porque não tinham, de certa forma, algum privilégio entre os que ali estavam em Jerusalém, mas por este fato. E assim, por determinação de Deus, a igreja foi perseguida. A igreja saiu de Jerusalém, e no versículo 4 do capítulo 8, nós encontramos o que aconteceu a seguir. Os que foram dispersos, eles iam por toda parte, pregando a palavra. Então, não havia apóstolo entre eles. Havia, sim, diáconos, irmãos profissionais, irmãos capacitados em outras áreas das suas próprias habilidades. E assim, para sobreviver, eles procuravam alguma cidade para se refugiarem e ali continuarem a sua vida. Portanto, não se esqueceram que eram testemunha de Jesus. Eis a razão porque a igreja expande-se. Todo cristão é uma testemunha de Jesus Cristo. Todo cristão tem experiência de salvação em Cristo. Será que nós vamos ficar calados, ou será que eles poderiam ficar calados diante dos seus vizinhos e amigos de profissão? Por onde eles passavam, por onde eles iam, pregava a palavra. Então, aqui nós vemos a missão de Filipe, que certamente era um diácono. No versículo 5, ele descendo à cidade de Samaria, anunciava ali a Cristo. E as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Portanto, um diácono estava realizando obras extraordinárias por intermédio do Espírito Santo. E alguns até perguntam, mas não era somente os apóstolos que tinham essa capacidade de curar, de fazer obras extraordinárias, sinais, prodígios e maravilhas? Nós nos esquecemos que também Jesus havia nomeado 70 discípulos e ordenara para eles que expulsassem o demônio, curassem os enfermos e ressuscitassem mortos, onde eles entrassem. Então, certamente, Filipe era um dos 70. Então, ele tinha também a capacidade de cura, não sendo um apóstolo. Portanto, eram todos debaixo da autoridade do Espírito Santo, debaixo da autoridade também dos apóstolos para realizar a missão. Então, a igreja, ela não somente cresce em termos de conhecimento, de popularidade,
por causa dos sinais, mas ela crescia também na expansão do reino e da pregação do evangelho em situações até mesmo confusas. Nós vemos uma situação que houve lá em Samaria, no versículo 9, que um homem que dissera que se convertera ao evangelho, mas que ele queria o poder de Deus. Por que ele queria este poder de Deus? Pessoas muitas das vezes, irmãos, confundem poder de Deus simplesmente para exibir alguma autoridade sobrenatural. E hoje vocês já ouviram falar, até mesmo igrejas com esse nome, para chamar a atenção das pessoas. Mas que poder de Deus, aquilo que o nosso amigo Simão queria, não era simplesmente para pregar o evangelho. É para ser reconhecido como o grande poder de Deus, porque ele era mágico. E ele queria exibir as suas mágicas através de algo diferente. E agora ele constatava claramente que o seu poder não era nada, mas sim o do Espírito Santo que estava usando um simples homem chamado Filipe. Podemos observar também que a expansão da igreja, ela tem os seus desafios. Às vezes, as confusões doutrinárias, as ideias contrárias à palavra de Deus, como nós encontramos aqui em Simão, ela pode adentrar a igreja. Tanto é que, no decorrer da história, foi conhecido como simonia, aqueles que queriam comprar um ofício de bispo ou de alguém que representasse a palavra do Senhor. Daí veio o nome de simonia. Mas os apóstolos não ficaram em Jerusalém, irmãos. Apesar de eles, no primeiro momento lá, não saírem com a igreja, eles estavam atentos a tudo o que acontecia com a igreja. Então, isto era o colegiado dos apóstolos, aqueles que supervisionavam a igreja, o fundamento da igreja. Tanto é que nos versículos 14, nós vamos encontrar aqui que os apóstolos tinham informações como a igreja andava por toda a Samaria, consequentemente por toda a Judéia. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Então, a igreja do Senhor sempre trabalhou na supervisão de campo. Não que alguém é isolado ou independente do trabalho do Senhor. A igreja presbiteriana, ela segue esse modelo de supervisão de campo, através dos concílios e também através das comissões que analisam e averiguam tudo o que acontece nos campos da nossa igreja. Porque, irmãos, nós temos aqui a autoridade apostólica que Jesus deu para a igreja, como lá em Efésios, Paulo deixa bem claro, antes do Senhor ser assunto aos céus, ele deu dons aos homens, e ali está os ofícios, no capítulo 4, manifestando assim o cuidado de Jesus pela sua igreja. Ele não simplesmente disse, vá para qualquer lugar, pregue qualquer coisa. Deus, de fato, ele usou a Filipe para realizar essas maravilhas, mas o propósito era confirmar a palavra. Como está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, já no final do capítulo, o Senhor confirmava a palavra com os sinais que se seguiam. E, portanto, os apóstolos estavam agora ali postos para levar a palavra também de Deus e auxiliar a igreja na sua supervisão. Tanto é que quando o apóstolo Pedro chega naquele lugar, ele passa a perceber um ensino, ou seja, alguém que queria, de alguma forma, ter o poder de Deus para ganhar algum benefício. Mesmo sendo o Simão batizado, membro de uma igreja local, mas ele estava, de certa forma, confuso com a sua fé. E aqui Lucas registra que, assim, aquele homem que estava extasiado com tudo o que acontecia, ele quis ir por outro caminho. De fato, o apóstolo Pedro, quando chega naquela cidade, o apóstolo Pedro realiza a obra de Deus, confirmando assim a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E Lucas deixa bem claro isso, porque o Espírito Santo não desceu somente sobre os judeus ou os helenistas que estavam em Jerusalém. Ele teria aqui, de uma certa forma, manifestar que também os gentios, os de Samaria,
que era um povo híbrido, no caso também na sua raça e religião, porque criaram uma nova religião para fazer oposição à religião judaica. E ali o Espírito Santo também vem sobre eles, no capítulo 8 ainda, versículo 16, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então eles impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, eram concedidos o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Portanto, irmãos, o apóstolo Pedro deixa bem claro que a missão da igreja ela tem um propósito: falar de Jesus e reconhecer o seu poder. E que o Espírito Santo veio para capacitar o crente a ser uma verdadeira testemunha, e não alguém que pudesse exibir poder de Deus ou alguma forma chamar atenção para algo extraordinário. E é o que Pedro responde, que não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Então, irmãos, a missão da igreja não é somente pregar o Evangelho, mas também corrigir erros doutrinários que têm prejudicado a igreja do Senhor no longo da história. Hoje, para nós, pastores, missionários, a tarefa é dupla. É preparar o terreno, tirar os aterros, os capins, os matos, carrapichos, e depois plantar a palavra do Senhor. E com o passar do tempo, nós vamos observar que, de certa forma, essas ervas daninhas tentam voltar. Então, o trabalho do pastor é também cuidar da lavoura de Deus e continuar tirando, limpando a terra para que novas sementes possam brotar de forma sadia. Então, a missão da igreja é pregar o Evangelho, mas também é corrigir erros doutrinários. E hoje, muito mais ainda, nós estamos vendo que na internet pululam por aí muitos incentivadores das novas religiões, das seitas, ou até mesmo muitos querendo pescar no aquário da nossa igreja. Portanto, é necessário dizer que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O apóstolo Paulo, quando disse isso em Romanos capítulo 1, no versículo 16 e 17, ele deixou bem claro que nós não podemos, como testemunhas de Cristo, nos envergonhar do verdadeiro Evangelho, mas pregá-lo com toda a convicção, porque é o poder de Deus. E é este poder que nós sabemos que nos conduz para uma vida de santidade, uma vida de vigilância, de certo modo que Deus ele vai chamar outros, e assim o justo ele poderá, cada dia da sua vida, manter-se firme por esta mesma fé que um dia ele foi alcançado. E assim, queridos irmãos, a palavra do Senhor, ao escrever o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele deixa bem claro que o verdadeiro poder de Deus na vida de um crente consiste em conhecer a Jesus Cristo. E essa é a mensagem que nós devemos transmitir. Porque ele disse no versículo 17 da primeira epístola, no capítulo 1, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. E ainda nos versículos mais adiante do capítulo 2, ele deixa claro o resultado da sua missão, o que ele deve fazer. Porque o apóstolo Paulo poderia dizer e contar os convertidos que veio da sua missão, do seu trabalho. Mas o que ele dizia, o poder de Deus, de fato, vem através
de anunciar o Cristo e este crucificado. E por que ele diz que não se envergonha? Porque antigamente, morte de cruz era algo vergonhoso. E pregar o evangelho numa cultura grega, como ele estava no contexto de Corinto, anunciar um Deus que morreu pendurado no madeiro, seria uma vergonha imensa. Porque os gregos pregavam a perfeição humana e os seus deuses eram um reflexo da perfeição humana. E, portanto, Cristo, o homem, veio a este mundo, se humilhou e morreu pendurado no madeiro. E ele diz que isto é o poder de Deus. E ele diz no versículo 1 em diante, do capítulo 2 aos Coríntios: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A testemunha de Jesus Cristo, ele tem que ter convicção. Era fácil falar de Jesus Cristo enquanto ele estava ainda na terra, enquanto ele estava ali presente realizando os seus milagres. Mas falar de um Cristo que morreu vergonhosamente e dizer que ele ressuscitou, isso seria uma tarefa muito mais difícil. Então, somente convencido pelo poder do Espírito Santo e a certeza e a convicção de que aquele que foi morto na cruz não dependeria de sabedoria humana para compreender o plano redentor de Deus através da morte vicária de Jesus Cristo. Por isso que ele diz que a sabedoria de Deus é loucura para aqueles que se dizem sábios. Por isso ele diz: expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Portanto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E assim, pelo poder do Espírito, que nós podemos, de fato, dizer: hoje nós conhecemos o Senhor e podemos ser suas testemunhas. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Será que nós poderemos resistir às perseguições que virão ao mundo? Nós estamos vendo se aproximando cada dia mais, irmãos, as dificuldades de se pregar o Evangelho. Nós veremos ainda épocas em que vai ser difícil subir ao púlpito ou entrar num lugar de culto. Já estamos vendo isso até mesmo na Europa, que já foi um celeiro de missionários enviados por todo o mundo, e muitos lá já perderam a fé. Estão dando lugar a novidades, ao ocultismo e a outros tipos de religiosidades avessa a palavra de Deus. Então, somente aqueles que são testemunhos de Jesus, que foram revestidos com o Espírito Santo, têm a capacidade de anunciar o Cristo que morreu, mas que ressuscitou e que vive para sempre, e que nós somos testemunhas dele e seremos até o último dia, até a vinda do Senhor ou até quando ele nos chamar. Que a igreja do Senhor possa se expandir e que Atos capítulo 1, versículo 8, ele possa se concretizar ou continuar se concretizando na tarefa ainda inacabada. Então não é apenas a história que nós estamos ouvindo, mas aqui é a demonstração de que a igreja vive debaixo do poder do Espírito Santo e que ela vai continuar existindo
para a honra e a glória do Senhor. E que assim possamos nos revestir cada dia mais dessa intrepidez, dessa coragem, que é essencial para ser uma testemunha das verdades do Evangelho. Portanto, que o Espírito Santo nos revista cada dia mais de poder para que o mundo conheça a salvação de Jesus Cristo. Amém? Assim, irmãos, fiquemos em pé e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por sua palavra, e que esta palavra possa trazer ânimo a cada um de nós, por onde formos, por onde passarmos, que o Evangelho de Jesus, que não nos envergonha, seja compartilhado com seus colegas, com seus amigos, com seus parentes e com todos aqueles que o Senhor enviar ou que você possa também chegar a eles. Oremos.